Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário que vocês estão assistindo, mas aqui é onde começa a nossa primeira aula de Física 1 para a galera da primeira série regular, módulo 4. A gente vai estar falando sobre o movimento com velocidade constante, beleza? A nossa aula vai tratar especificamente sobre isso, nossa aula de Física 1 vai tratar especificamente sobre esse assunto, tá legal? O que vai acontecer aqui? Eu acredito que durante essa época de pandemia, esse período de isolamento, vocês devam ter utilizado para dar uma revisada, relembrar, tratar um pouquinho, dar uma olhada nos planos de estudo, dar uma olhada nos módulos 1, 2 e 3 e ir se preparando para o seu teste, que breve estará acontecendo. Mas eu sei que tem uma galera que pode ter usado isso somente como tempo de descanso, então você que só descansou, dá uma pausa no vídeo, pega teu livro, pega teu plano de estudos, pega tua vida de volta, que a gente vai precisar trabalhar um pouquinho com o nosso material, tá legal? Bom, começando a falar sobre movimento com velocidade constante. Eu quero que você se recorde que todas as vezes que nós falamos sobre movimento, nós estamos falando a respeito da capacidade de um corpo de percorrer uma distância ao longo de um determinado tempo. A gente traduz isso daí como um objeto que possua velocidade. Então, o objeto que possui velocidade é aquele que basicamente não estará em repouso para determinado referencial. Agora, o que será o objeto que possui velocidade constante? Essa palavra é o que vai mudar tudo aqui no nosso estudo. O que é o objeto com velocidade constante? É aquele que possui velocidade que não muda. Como que a gente vai chamar esse movimento? Bom, o nome desse movimento será movimento retilíneo uniforme. Carinhosamente, nós chamamos isso daqui de MRU. Movimento retilíneo uniforme. São só as iniciais, tá legal? A ideia é um movimento, ou seja, o objeto possui velocidade, ele ocorre em linha reta, afinal o nome já nos diz, ele é retilíneo e ele é uniforme. O que é uniforme? Quando você pensa, você vai para o colégio, você coloca uma camisa que todos os alunos se vestem igual, né? Ou seja, é algo que não muda, beleza? Então, movimento retilíneo uniforme, lembra, tem velocidade, é em linha reta e essa velocidade não muda. Isso que é o MRU, é um movimento com velocidade que não muda, ou seja, velocidade constante, tá legal? Mas existem algumas coisas que nós precisamos lembrar de lá de trás do movimento retilíneo uniforme, que é o próprio conceito de velocidade. Para quê? Para falar sobre um negócio chamado função horária da posição. Vamos lá, função é um tipo de fórmula, tá? Uma fórmula que vai ter duas incógnitas para gente. Horária. Quando nós falamos sobre algo que é horário, nos faz pensar em relógio, tempo. E posição. Então eu tenho uma fórmula que depende do tempo e da posição. Opa! Então vai ser uma fórmula que com o tempo eu encontro a posição e com a posição eu encontro o tempo. Como que a gente vai trabalhar isso? Bem, em alguns pontos particulares. São eles. Primeiro, o que nós já sabemos, a definição de velocidade é distância sobre tempo, é ΔS sobre ΔT. Bom, sendo essa ΔS sobre ΔT a nossa definição de velocidade, nós temos que lembrar que o ΔS é S menos S0 e que o ΔT é T menos T0. Lembra, todo delta em física, toda variação, ela sempre será calculada como o final menos o inicial. Ou seja, se um objeto sai de um ponto qualquer, aquela será a sua posição inicial, seu S0. E o local onde esse determinado objeto chega será a sua posição final, será o seu S. T0 é o tempo de saída e T é o tempo de chegada. Tudo bem? Só que o que acontece? É muito comum em estudos de MRU, de movimento com velocidade constante, nós considerarmos que esse tempo inicial aqui, ele vale zero. Então pensa comigo, um tempo qualquer menos zero vai fazer diferença pra gente? Bom, não vai, né? Então eu vou dizer que esse cara daqui, se ele
tende a ser zero nos nossos estudos, eu não preciso carregar ele para a nossa conta, não é? Então, o que vai acontecer? Se eu substituir esses formatos aqui nessa equação, nós vamos dizer que velocidade é igual a posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Opa, peraí. Só que a gente conversou aqui. O tempo inicial costuma ser zero. A gente costuma tratar esse movimento com o tempo inicial igual a zero. Conclusão, se esse tempo inicial é igual a zero, eu posso tirar esse cara daqui. Correto? O que vai sobrar na minha fração? V é igual a S menos S0 dividido pelo tempo. Não é isso? Já que o T0 foi embora, só sobrou o T no denominador. Correto? Bom, nós vamos reorganizar. Eu poderia até parar aqui, mas isso daqui não tem bem a cara que a gente precisa de uma função. Eu vou reorganizar esse cara. Como assim? Tá vendo que o T está aqui embaixo, né? Uma fração, então ele está dividindo. Se eu pegar o T que está aqui embaixo e jogar ele aqui para cima, para o outro lado da equação, ele vai passar multiplicando. Ah, beleza, então eu tenho aqui V vezes T igual a S menos S0, né? Bom, é isso que vai ficar. Eu vou escrever aqui, V vezes T é igual a S menos S0, beleza? Bom, V vezes T é igual a S menos S0. Ok, então eu vou reescrever isso de uma outra maneira. Eu vou dizer que S, uma posição final, uma posição qualquer, é igual a S0, que é a posição inicial. Joguei esse cara para o outro lado, né? Que ele estava negativo. Se eu jogar para o outro lado, ele fica positivo. Fica todo mundo positivo desse lado na fórmula, né? Pois é, parece que fica, né? Então, vai ficar S igual a S0 mais VT. Isso daqui é o que nós conhecemos como função horária da posição. Beleza? Mas carinhosamente você pode chamar de S de sorvete. S de sorvete. Lembra do apelido, mas lembra do nome, tá? S, posição, uma posição qualquer, é igual a S0, posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, ok? Lembrando, quais são as unidades desses caras? Olha, as unidades deles podem ser quaisquer que sejam. Não existe uma regra fixa. A regra fixa, ela aparece no momento em que você fizer uma questão e o enunciado te disser que isso está sendo calculado no sistema internacional. Aí o quadro vai mudar completamente. Por quê? Quando você fizer essa análise, no sistema internacional, no SI, nós temos que as posições e distâncias são medidas em metros, que o tempo é medido em segundos. Então, consequentemente, a velocidade será medida em metros por segundo. Então, se o enunciado falar que esses caras estão sendo medidos no SI, distâncias em metro, tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. Ah, é isso então que a gente vai fazer. Beleza, tá entendido, tá entendido. Professor, tem exemplo de como que isso daí pode funcionar? Tem exemplo sim, vamos fazer alguns que são bem diretos, tá? Aqui eu deixei para vocês 2 exemplos, tá bom? Aqui, exemplo, esse daqui é o primeiro, esse daqui é o segundo, tá legal? Vamos começar fazendo uma análise do que nós temos aqui, tá? Toda vez que você escrever uma função nesse estilo, ela vai ter 2 parcelas aqui, beleza? Vai ser S igual a 2 parcelas. Então aqui eu tenho S igual a 2 parcelas, ok? Eu vou ter uma delas que vai estar sozinha e outra que vai estar multiplicando o cara que a gente chamou de tempo, que é o T minúsculo, certo? Então, basicamente, vamos lá, eu tenho aqui o cara sozinho e o cara que está junto do T. O cara que está sozinho é a posição inicial, então eu vou dizer que a posição inicial vale 3. E o cara que está multiplicando T é a nossa velocidade, então o V vale 4. Beleza, beleza pura, tá certo. Acabou? Não acabou. Porque é física, né? E física não é só largar um número, você tem que colocar a unidade. Qual unidade de posição? Não sei. Opa, sei sim, tá no SI, né? No SI, posição é medida em metros. E velocidade é medida em metros por segundo, ok? Dá uma olhada para esse segundo. Tenta pausar o vídeo. Tenta resolver sozinho, ver como é que funciona para você. Beleza? Bom,
Se você pausou e acertou, vamos descobrir, né? Vamos lá. Primeiro, eu disse que nós tínhamos que ter duas parcelas. Professor, aqui eu só tenho uma. Eu só tenho a parcela que está multiplicando t. Beleza. A parcela que está multiplicando t é o menos 2. Então, sei que a velocidade vale menos 2 no SI, metros por segundo. Professor, eu não tenho o termo sozinho. Se você não tem o termo sozinho, significa que esse termo vale 0. Opa! Significa dizer, então, que esse termo saiu do ponto 0. Ah, o que significa sair do ponto 0? É o que nós chamamos de origem. Origem das posições. Ok? O ponto 0 é o que a gente chama de origem das posições. Beleza? Esse cara saiu de lá. Ok? Ok. Vamos lá. Repare, esse cara daqui tem velocidade positiva, enquanto esse outro tem velocidade negativa. Ou seja, esse cara executa um movimento chamado de movimento progressivo. Isso é matéria do módulo 2, tá? 2 e 3. Movimento progressivo, porque a velocidade é positiva. E esse outro executa um movimento chamado de movimento retrógrado, porque ele possui velocidade negativa. Lembrando, o indicativo de mais e menos para velocidade significa dizer se o cara vai a favor do referencial ou se ele vai contra o referencial. Beleza? Agora, vamos entender algumas coisas, tá? Basicamente, essa equação daqui, essa função horária da posição aplicada ou não a uma determinada questão, ela vai fazer para a gente sempre duas possíveis perguntas, tá? A primeira delas é onde, a segunda delas é quando. Então, vamos lá, eu tenho onde e eu tenho quando. Duas perguntas. Onde se refere a lugar. Então, toda pergunta que for onde, eu quero saber o valor de S. Agora, toda pergunta que for quando ou em que instante, eu quero saber o valor de T. Ou seja, como que isso pode cair? Vamos supor que você esteja fazendo um exercício em que o enunciado te pergunta qual será a posição dos objetos depois de um tempo de 3 segundos de movimento. Onde ele vai se encontrar? Cada um deles, né? Vamos fazer para o primeiro? Onde eu quero saber o valor de S quando t for igual a 3. Fácil, cara. Você tira o t e no lugar do t você escreve 3. O 4 não estava multiplicando o t? Agora ele vai multiplicar o 3. Então, S é igual a 3 mais 3 vezes 4, 12. Faz essa soma aqui, difícil, né? Ele vai estar na posição 15 metros. Ou seja, ele está mais longe da posição inicial, porque a velocidade é positiva. Então, quanto mais o tempo passa, mais distante da posição inicial o nosso objeto vai se encontrar. Por outro lado, quando a gente vem para cá, para os mesmos 3 segundos eu tenho menos 2 vezes 3. Isso vai dar menos 6 metros. Bom, ele está mais distante da posição inicial, mas lembrando, velocidade negativa, movimento retrógrado, o cara está contra o referencial, é como se ele estivesse voltando em uma trajetória, beleza? Voltando em uma trajetória, o que ele vai fazer? Ele vai estar cada vez mais distante, só que no sentido negativo. É como se fosse no sentido de quem volta, tá ok? Beleza? O principal da função horária da posição é isso daqui, tá legal? Ok? Sem problemas nenhum, espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para a próxima etapa desse módulo. Bom, gente, vamos lá? Para dar continuidade, agora a gente vai falar sobre velocidade relativa, tá legal? Qualquer coisa, você pode voltar um pouquinho, tirar print da tela, pausar o vídeo, até te recomendo você ter essa matéria aí no seu caderno, tá legal? Bom, dando continuidade aqui, sobre velocidade relativa. Qual é a primeira parte que eu quero falar com vocês? Existem dois casos, tá bom? O primeiro caso a gente vai chamar de caso 1, ele está aqui, beleza? Eu fiz uma representação para vocês. Qual é a ideia do caso 1? Suponha que você tem aqui dois objetos, tá bom? O primeiro objeto a gente vai chamar de A, então a velocidade do objeto A é representada por VA. Difícil, né? Bom, aqui nós temos um pouco mais à frente o objeto B, com velocidade bastante criativa, VB, beleza? Os dois objetos se movem na horizontal. Mesma direção, os dois estão na horizontal, no mesmo sentido, ambos estão indo para a direita.
A seta dos dois está apontando para a direita, né? Só que, vamos lá, suponha que o A ele tenha uma velocidade maior do que o B. Então, consequentemente, o que vai acabar acontecendo com esses dois caras com o passar do tempo? Se a velocidade do A é maior do que a velocidade do B, significa dizer que em algum momento ou eles se batem, ou o A vai realizar uma ultrapassagem. Bom, não é nosso objetivo causar nenhuma tragédia. Então, vamos supor que isso daqui é uma vista lateral de uma pista que permite ultrapassagem e que o A ele vai ter uma velocidade de... Vamos supor que isso daqui é um carro, ele se encontra a 100 km por hora. Beleza? Supondo que o A se encontra a 100 km por hora, o B se encontra a, vamos supor, 80 km por hora. Eles estão separados por uma distância, só que com o passar do tempo, se ambos possuírem velocidade constante, volta aí o vídeo um pouquinho, o que é velocidade constante? Esse cara vai ser 100 a vida toda, esse cara vai ser 80 a vida toda. Pô, a vida toda é muito, né, professor? É, mas enquanto o nosso problema durar, vai ser, tá bom? Então, 100 km por hora, esse cara daqui vai valer 100 ao longo do problema inteiro e esse outro vai valer 80 ao longo do problema inteiro. Beleza? Qual vai ser a ideia de velocidade relativa? Pensa que essas duas esferas que eu desenhei, essas duas bolinhas, são dois carros, tá? Um passageiro que esteja aqui no carro B, ele vai estar em movimento de 80 km por hora, com relação à estrada. Porque com relação ao interior do carro, ele vai estar em repouso. Ou seja, para ele que aparentemente no próprio referencial está parado, esse cara que passa por ele com 100, ele não vai ter uma velocidade visual de 100. Para o cara que está aqui dentro desse carro, vai parecer que esse cara não está passando com 100, vai parecer que ele está passando com quanto? Com 20. É como se esse daqui, onde ele estivesse 80, estivesse em repouso, e esse estivesse passando com a diferença entre eles. Ou seja, toda vez que nós falarmos sobre velocidade relativa de objetos que estejam se movimentando em mesma direção e mesmo sentido, eu vou dizer que a velocidade relativa entre eles, o VR, ele vai ser calculado como o módulo do primeiro menos o módulo do segundo. Beleza? Professor, o que é módulo que eu não lembro? Então, módulo significa dizer que a gente está pegando apenas o valor numérico, para que quando aparecerem questões como aquela outra que a gente fez, em que uma velocidade ela vale menos 2 metros por segundo, você não vai usar o menos, você vai usar apenas o 2, porque nesse caso a velocidade é calculada através dos módulos. O módulo da velocidade relativa, o valor numérico dela, é calculado como o valor, o módulo da velocidade de um dos objetos menos o módulo da outra, beleza? Assim a gente vai evitar ao máximo a ideia de valores negativos aqui nessa questão, tá ok? Então, primeiro caso, quando está todo mundo indo para o mesmo lugar, a gente basicamente vai subtrair o valor das velocidades, tá? Bom, isso é quando vai todo mundo no mesmo lugar. Mas, professor, e se for para lugares diferentes? Então a gente não tem mais o caso 1. O caso 1 era para quando ia para o mesmo lugar. O caso 2 é quando vai para lugares diferentes. Tá, mas quando vai para lugares diferentes, eles podem ir se aproximando ou podem ir se afastando. Como que a gente resolve? Então, é o mesmo princípio quando se aproxima e o mesmo princípio quando se afasta. Por quê? Não está todo mundo na horizontal? Se você reparar, tanto esse cara daqui, que está em movimento para lá, quanto esses outros daqui, ó, todo mundo aqui fazendo esse risquinho para dar a impressão de que eles estão em movimento, tá tudo muito rápido, entendeu? Todos eles estão se movimentando na mesma direção, tá? Separando aqui, beleza? Os dois casos não estão se misturando, tá? Ok? Aqui continua sendo horizontal. O A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda, sentidos opostos. Aqui, agora o A está indo para a esquerda e o B está indo para a direita. Mas repara, mesma direção, todo mundo na horizontal. E o sentido, professor? Então, os sentidos são opostos. Tem um cara indo para a direita e outro cara indo para a esquerda. Beleza? Show? Então, sempre que você estiver indo para o mesmo lugar, a gente falou que vai fazer o que com a velocidade? Subtrai. Beleza. E se o sentido é oposto? O que a gente vai fazer? Bom,
Sentido oposto é o contrário de sentido igual. Então, a operação que a gente vai fazer aqui é o contrário da de cima. É uma soma, beleza? Então, quando vão para lugares opostos, a gente soma. Quando vão para o mesmo lugar, a gente subtrai, beleza? Lembrando que velocidade relativa é sempre em módulo, tá? Velocidade relativa a gente representou tanto no primeiro caso, como no segundo, como VR, beleza? Lembrando, aqui eu coloquei em quilômetro por hora, poderia vir em metro por segundo, também não é motivo de confusão, não é problema para a gente fazer isso, tá legal? Beleza, então como que a gente pode ver um exemplo, como que a gente pode resolver uma questão com essa matéria daqui, professor? Porque tá tudo muito maneiro, tá tudo muito bonito, né? Mas na hora de fazer o exercício, como é que a gente resolve? Bom, para fazer o exercício eu deixei aqui um exemplo para vocês, tá? Imagine aqui que eu tenho uma pista, beleza? Aqui eu tenho um objeto no quilômetro 50 a 90 km por hora. E aqui eu tenho outro objeto no quilômetro 200 a 60 km por hora. Repare todo o meu desenho, né? Aqui eu tenho um sedã, aqui uma picape 4x4, ambos desenhados em arte moderna, né? Então, por favor, respeito à arte, né? O que você pode reparar? Olha para a setinha de velocidade do primeiro, tá bom? Vou chamar aqui o primeiro, de acordo com a nomenclatura que a gente deu antes, vou falar que esse cara daqui é o nosso A. Vou dizer que esse outro cara daqui é o B. Então, 90 km é a velocidade de A e 60 km é a velocidade de B. Se os dois estão indo para o mesmo lugar, repare que, consequentemente, vai haver uma ultrapassagem. A questão é, distanciados de 50 a 200 km, a 90 e a 60 por hora, quanto tempo vai demorar para isso daí acontecer? Bom, como que a gente pode fazer isso? Primeira etapa é, não é porque velocidade relativa é VA menos VB ou VA mais VB que deixou de ser distância sobre tempo. Então, o que a gente vai começar a fazer? Vai haver um encontro entre eles? Vai. Qual vai ser a velocidade relativa? Não está indo para o mesmo lugar? Para o mesmo lugar a gente subtrai, beleza? Então, 90 menos 60 deu 30 km por hora, beleza? Bom, e a distância desse cara para esse é bem intuitiva, caso você não tenha reparado, tá? De 50 para 200 km, eles estão separados por 150 km. Cara, pensa bem, você tem distância e tem tempo, e tem velocidade. Com distância e velocidade, a gente encontra o tempo. Como? Usando a fórmula de velocidade. Opa, olha aqui a fórmula de velocidade. É ΔS sobre ΔT. Então, eu tenho esse cara daqui, né? Eu tenho esse cara daqui, o ΔS, e eu tenho V. Quero encontrar o tempo que vai demorar para o encontro. Substitui, pô. Você coloca aqui 30 no lugar da velocidade relativa, né? Do VR, que a gente encontrou, tá? Isso daqui é um Rzinho de velocidade relativa. Distância 150, o ΔT é o tempo. Ah, beleza, então o ΔT ele sobe multiplicando, o 30 desce dividindo, né? A gente troca esses dois caras, ficamos com 150 dividido por 30. Pode ficar um pouco difícil para você, 150 por 30? Então a gente faz 15 dividido por 3. Isso daqui vai dar 5 horas. Eles vão levar 5 horas para o encontro. Isso é uma possibilidade. É a única? Não. Existe outra maneira de resolver essa mesma questão. Isso daqui foi por velocidade relativa. Outra possibilidade, pulou aqui, ó, pintou aqui pra gente. Outra possibilidade é pela função horária da posição de cada um desses móveis. Por quê? Olha, função horária da posição é S de sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Então, S de A é o S0 de A mais velocidade de A vezes o tempo. Ah, beleza, a posição inicial do A é o 50, ele está no quilômetro 50. A velocidade do A é 90, então 90 vezes T. Show! E para o B? Bom, o B ele está no 200, né? Ele começa na posição 200. A velocidade dele é 60 vezes o T. Beleza. Como funciona esse outro jeito? Encontro não é estar no mesmo lugar? Então, a ideia é, se eles estão no mesmo lugar, eles estão na mesma posição. Eu quero que a posição do A seja igual
a posição do B. É isso daqui que é usar a função horária da posição, beleza? Posição do A, a posição do B. Então, o que a gente faz aqui? Eu pego a função horária da posição do A, que é 50 mais 90t, igual a do B, 200 mais 60t. Uma vez que eu faço isso, eu vou jogar o 50 para um lado, o 60t para o outro, 90 menos 60, 30t. 200 menos 50, 150. Eu passo 30 dividindo para o outro lado, a mesma coisa que a gente tinha nessa parte, né? E encontro que o t é igual a 5 horas. Vantagem de usar essa configuração. Pega essa equação aqui, 50 mais 90t, e substitui o t por 5. Você vai ficar com 50 mais 90 vezes 5. Fazendo esse resultado, 450 mais 50, vai dar 500 km. Então, a vantagem desse outro método é que você não só encontra quando, mas você também encontra onde. Beleza? Então, dois métodos diferentes de você trabalhar para encontrar resultados semelhantes. Qual é melhor, professor? Depende. Se a questão te pedir só quando, você pode usar o primeiro ou o segundo. Agora, se a questão te perguntar onde, aí já é mais interessante você começar a pensar na segunda possibilidade. Tá legal? Queridos, bons estudos a todos e até a próxima.